E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre onda estacionária, tá? É um assunto bem interessante, bem importante, porque dentro da ondulatória, ondas estacionárias aparecem por serem uma mistura de fenômenos e por ter uma interpretação, né? E é usado também em instrumentos musicais, tubos sonoros, tem uma série de coisas aí que a gente vai ver falando de ondas estacionárias. Então eu vou começar esse assunto, tá? Vamos botar aqui do ladinho os slides para me ajudarem aí, que é o seguinte, tá aí o texto bonito, né? A gente vai primeiro definir o que é uma onda estacionária. Então, como tu pode ver aí, tá? A onda estacionária, ela vai ser a soma de dois fenômenos, tá? Deixa eu botar o título aqui, apesar de ter aí nos slides. Onda estacionária, tá? Ela vai ser a soma de dois fenômenos. O que tu tem que saber, o que tu não pode esquecer? Ela vai ser a soma do fenômeno de reflexão com o fenômeno de interferência, tá? Mas vamos entender melhor, apesar de ter um GIF ali que tu consegue visualizar, vamos entender por que o nome é onda estacionária e por que tu tá vendo essa imagem, né, meio estranha aí de uma onda. Tu tem que entender o seguinte, imagina aí uma situação onde eu tenha uma corda, tá? E essa corda ela está presa numa parede, só que é um rascunho para a gente entender. Essa corda ela está presa na parede. Deixa eu desenhar um pouquinho menor aqui, né? Bom, a gente sabe, né, que se eu pego uma corda e prendo ela numa parede e eu faço uma oscilação, né? Eu produzo uma oscilação nessa corda, o que vai acontecer? Bom, ela vai criar um pulso e esse pulso ele vai se movimentar ao longo dessa corda. Quando esse pulso ele chega aqui nessa parte da corda, na parede, né? O que a gente observa? Nós temos aqui uma extremidade fixa, tá? E aí o que o professor tem que lembrar, o que o professor não pode esquecer, o aluno não pode esquecer na hora que isso aí é observado. A onda, quando ela chega, o pulso, quando ela chega aqui nessa parte, na extremidade fixa de uma corda, ela vai retornar com inversão de fase, né? Então ela vai bater na parede e pelo fato de eu ter uma extremidade fixa, ela vai inverter a fase. Então percebe, né? Ela se propaga com um pulso voltado para cima e daí depois que ela reflete, ela volta com um pulso voltado para baixo. Então não esquece, o que a gente observa aqui? Na extremidade fixa, a gente tem uma reflexão com inversão de fase. Tá, mas isso, teoricamente, tu já viu. Quando? Nos fenômenos de reflexão. Quando tu olhou a aula de reflexão, tu viu isso aqui, né? Tu aprendeu isso. Ah, sim, professor, eu estou lembrando que temos a inversão na extremidade fixa e quando eu tenho extremidade móvel, ela não inverte. Ela não tem essa troca, né? Ela não retorna com inversão. Beleza. Tá, mas o que isso tem a ver com a onda estacionária, tá? Dá uma olhada aí, tira um print disso aí, se tu não lembra, para te anotar depois, até sair um pouquinho, né, da frente das câmeras aí, para vocês tirarem o print. Mas o detalhe é o seguinte, agora imagina, tá? Guardou? Lembrou disso aí? Mandei o pulso, extremidade fixa, ele bate e retorna com inversão de fase, tá? Perfeito. Agora vamos imaginar, vou apagar aqui porque eu não quero explicar para vocês a reflexão. Afinal de contas, vocês já estudaram a reflexão. Eu quero explicar a onda estacionária. Onde é que entra a onda estacionária aí? Agora imagina que ao invés de eu criar um pulso, eu começo a criar uma sequência de pulsos formando o quê? Formando uma onda. Uma série de ondas, né? Nessa corda. Não vou fazer tantas oscilações assim. Vamos pensar o seguinte. Agora imagina se eu fizer uma sequência de oscilações assim, nessa corda. Extremidade fixa ainda. Beleza? O que vai acontecer? Olha só.
Se eu faço uma sequência de oscilações, né, para cima, para baixo e paro, eu crio uma série de pulsos nessa corda e todos eles vão seguir essa regra. Todos eles, ao chegarem aqui, eles vão bater e vão voltar. Só que esse cara, quando ele bater e voltar, ele vai ir para cima. Esse cara vai ir para baixo. Esse cara vai ir para cima. Ou seja, eu vou ter uma sequência de pulsos invertendo suas fases. O detalhe é que esse primeiro, ao bater e voltar, invertendo a fase, ele vai se encontrar com esse. E aí que dois pulsos se encontrando, eu acabo tendo uma interferência. Ah, então eu comecei a entender. Olha só, tu vai criar dentro de uma corda, tá? Dentro de uma corda, tu vai criar uma sequência de pulsos, tá? Tu vai criar uma sequência de pulsos. Esses pulsos todos, eles vão bater na extremidade fixa e vão voltar. Só que à medida que eles batem e voltam, ó, então aparece o fenômeno de reflexão, eles invertem a fase e acabam entrando em interferência com os pulsos que eu continuo criando. Então a ideia é essa, eu vou continuando criando pulsos e à medida que eu vou criando, esses pulsos vão, batem e voltam, vão, batem e voltam, vão, batem e voltam. Então eu vou ter a presença de uma onda estacionária devido ao fenômeno de reflexão desses pulsos aqui e de interferência dos pulsos que invertem a fase e voltam. Perfeito? Perfeito. E aí o que tu vai observar? Tu vai observar exatamente o desenho, a situação que tu tem aí no gifzinho. Tu vai observar que essa onda, praticamente, quando chegar numa certa frequência, essa onda praticamente não vai ser observado o movimento dos pulsos e praticamente vai parecer que esse pulso está indo para cima e para baixo, esse pulso está indo para cima e para baixo, esse pulso para cima e para baixo, e ela vai ficar nessa oscilação. Os pulsos, eles começam a se movimentar de forma oscilante, mas tu não consegue observar o movimento de vai e vem, tá? Não é que esse movimento de vai e vem não está existindo, ele está existindo. Só que tu está vibrando numa frequência específica em que esse movimento de vai e vem, ele acaba sendo, digamos, não visível, né? Ele acaba sendo camuflado ali pela soma desses dois fenômenos. Então por que o nome é onda estacionária? Porque tu tem todas as características de uma onda, tu vai ter frequência de oscilação, tu vai ter comprimento de onda, tu vai ter amplitude e tudo mais, só que tu não vai observar o movimento, a velocidade dessa onda, ela não vai ficar tão visível. Então por isso que o nome é onda estacionária, porque é como se tu estivesse vendo uma onda que não sai do lugar, que fica presa, digamos assim, dentro daquela corda, certo? Dentro do meu exemplo aqui. Então, olha só, agora observa ali aquele GIF que eu tô te mostrando e tu consegue ter alguns pontos, tá? Então tu começa a ver o seguinte, ó, essas partes aqui, ó, elas vão ficar sempre oscilando para cima e para baixo, tá? Então essas partes são as partes que tu vai ter o tempo inteiro a oscilação para cima e para baixo. Se tu acompanhar no gifzinho que está do lado, tu vai ver exatamente isso. Ó. Tu tem pontos ali daquela corda que não se mexem. Se tu observar com atenção no gifzinho também, tu vai ver que por trás tu tem duas ondas vermelhas e azuis se movimentando ali, ó. E essas duas ondas, o que elas estão representando? Elas estão representando as ondas incidentes e refletidas. Tanto é que se tu perceber que quando a onda que está com a cor preta, que seria o quê? Seria a composição dessas duas, quando ela está no máximo, a vermelha e a azul estão encaixadas uma sobre a outra. E quando isso aqui está tendendo a diminuir, a vermelha e a azul estão tendendo a se afastar. Mas eu vou te explicar por que isso acontece agora. Olha só. Vamos dar algumas incrementadas na imagem. Olha só, esses pontos que ficam indo para cima e para baixo o tempo inteiro, tá? Esses pontos que ficam nesse vai e vem, a gente vai chamar de ventres,
tá? Ventre da onda estacionária. Então todos eles são ventres. Aqui no meu desenho tem 1, 2, 3, 4, 5 ventres. No GIF vocês têm 4 ventres aí. Então são os pontos que ficam oscilando o tempo inteiro na minha onda estacionária, tá? Uma coisa que é válido lembrar, que é legal comentar, é o seguinte: no ventre é o ponto onde eu tenho as interferências construtivas. Ah, agora eu estou entendendo, olha só. As ondas vermelhas e azuis ali, elas são as ondas que ficam, né, as ondas incidentes e as ondas refletidas, as que ficam indo e voltando. Essas ondas estão se sobrepondo o tempo inteiro, formando a onda estacionária que eu estou vendo. Esses pontos que ficam indo para cima e para baixo, quando eles estão nos seus máximos, né, a onda o mais afastado possível, com as maiores amplitudes, são os momentos em que eu tenho uma interferência máxima construtiva. Professor, eu não lembro o que é a interferência construtiva. Me lembra aí? É quando eu tenho duas ondas com crista ou dois vales, né, se encaixando. Crista com crista ou vale com vale. Se tu olhar ali por trás, se tu olhar ali nas ondas vermelhas e azuis que representam as ondas incidentes e refletidas, tu vai ver que eu vou ter a máxima amplitude da onda estacionária quando elas estão exatamente encaixadas, crista com crista, vale com vale. Beleza? Não esquece, né? Então, crista com crista ou vale com vale, certo? Que são as interferências aí construtivas, tá? Ah, onde é que eu tenho interferência construtiva? Nos ventres. Não esquece disso. Fechou? Seguindo aí, a gente tem outros pontos que são esses aqui, ó. E esses pontos aqui, ó, se tu olhar no gifzinho, tu vai ver que estes pontos que estão de vermelho, eles não oscilam. São pontos que não se mexem, tá? São pontos que ficam o tempo inteiro parado no meu desenho de onda estacionária. Então a gente tem os ventres que ficam o tempo inteiro indo para cima e para baixo, né? E nós temos os nodos. Professor, o que eu preciso saber dos nodos? Bom, os nodos não se mexem porque os nodos são pontos onde eu tenho o tempo inteiro, tá? Esses pontinhos vermelhos, então, nós ou nodos, tá? Nós ou nodos são os pontos onde eu tenho o tempo inteiro interferência destrutiva, tá? Interferência máxima destrutiva, certo? Essa é a ideia. Sempre que a gente falar, então, não esquece, ventres, interferência máxima construtiva, nodos, interferência máxima destrutiva. Ah, para eu ter interferência máxima destrutiva, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma crista com um vale. Uma crista com um vale. Se tu olhar aqui, né, no meu gifzinho, tu vai ver que nesses pontos que a gente chama de nó, eu sempre vou ter a onda azul passando por um lado e a vermelha por outro. Ou seja, quando a azul está por cima, a vermelha está por baixo. Quando a azul está por baixo, a vermelha está por cima. Então, eu sempre tenho uma inversão de fase. Eu sempre, quando eu tenho crista de um, acaba tendo o vale do outro, tá? Então, a primeira ideia que eu estou dando para vocês é uma visão geral sobre a onda estacionária, tá? Onde são os nodos, onde são as cristas e o que representa os nodos e as cristas. Interferência máxima, os nodos e os ventres, né? Interferência máxima construtiva, interferência máxima destrutiva. Amplitude máxima, amplitude mínima. Dá um print aí, dá uma, né, analisada, refletida sobre essa parte da matéria que é muito importante tu saber. E agora vamos falar um pouquinho mais. Tem mais coisa para falar sobre a onda estacionária? Tem, né? No geral, com isso aqui, tu já conseguia resolver, por exemplo, algumas questões, tá? Já consegue te virar em algumas questões que envolvem essa parte.
Tem mais uma parte que eu preciso comentar com vocês, que é a parte de análise do desenho, tá? Análise do desenho. Então vamos lá. Vamos analisar a situação agora geométrica, né? A situação matemática da onda estacionária. Olha só. Uma coisa importante, agora associando as características da onda, tá? Uma coisa importante é que dentro da onda estacionária ela vai ter um desenho meio que padrão. O que acontece? A onda estacionária, ela sempre vai ser desenhada, né, mais ou menos desse jeito. Imagina que eu tenho uma corda dentro de um certo espaço. E essa corda, ela tem exatamente isso aqui, ó, de oscilações. Para representar a corda indo para cima e para baixo, o que vai acontecer? Os exercícios, eles acabam mostrando a onda estacionária assim, ó. Para dar a ideia, né, de que tu tem uma coisa oscilante enquanto alguns pontos são fixos. Óbvio, o meu desenho de repente não ficou tão retinho, mas a ideia é mais ou menos essa. Onde é que estão os ventres, professor? Ó, os ventres estão aqui, ó. Ventre, 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 ventre. Onde é que estão os nós, professor? Ó, os nós estão aqui, ó. Nó, nó, nó. Tá, ficou meio torto aqui, tudo bem, mas dá para entender. E nó. Beleza? Então a gente tem essa ideia. A ideia a gente já conhece. O que eu preciso saber? Agora para a parte analítica, para a gente associar isso nas fórmulas e tal, porque apesar de ser uma onda estacionária, é uma onda, eu posso usar as fórmulas. É legal tu saber que a distância entre dois nós consecutivos, ou seja, o tamanho exato de um gominho aqui, ó, a distância de dois nós consecutivos é exatamente a metade do comprimento dessa onda estacionária, tá? Exatamente a metade. Então quer dizer que para eu ter um comprimento inteiro, eu precisaria ter o quê? O tamanho da distância entre três nós, né? Digamos assim, o tamanho de dois gominhos. Mas essa ideia de que a metade, né, do comprimento de onda está aqui, ó, em um gominho dessa onda estacionária, é muito importante e é muito útil para te conseguir definir uma série de coisas. Por quê? Porque se eu souber o tamanho dessa corda, eu consigo dividir o tamanho dessa corda em valores que eu consiga achar o comprimento de onda e, não esquece, né? Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Ou seja, sabendo tirar o comprimento de onda deste desenho, eu consigo jogar aqui e descobrir velocidade, frequência, né? De acordo com a questão, de acordo com o que a questão me pedir. Então é muito importante, não esquece isso. Distância entre dois nós. Distância entre dois nós, ou dois nodos, né? A distância entre dois nós ou dois nodos é exatamente meio comprimento de onda. Isso é muito importante para te conseguir desenvolver as relações matemáticas que eu vou mostrar agora. Beleza? Não esquece, reflete, faz um desenho mais bonito que o meu aí, mas vai lá. Não esquece que isso é uma informação muito importante. Certo? Entendemos essa informação, isso aqui é uma observação, né? Bota aí como observação muito importante. E agora a gente vai fazer a análise da situação toda, né? Análise, como eu disse, matemática disso aí, beleza? No final, a gente vai definir uma fórmula, certo? E agora, a gente vai fazer, então, a análise matemática dessa situação toda. Eu preciso que vocês prestem bem atenção agora. Faz o seguinte, não copia. Deixa para copiar no final, porque como é um vídeo, tu dá uma pausa, né? E tu consegue copiar depois tudo bonitinho. Esse é o último slide, só que eu vou fazer uma análise em cima desse desenho. A gente vai ver toda a questão matemática por trás disso. Então, analisa o seguinte. Aí tu tem uma onda estacionária, né? Na verdade, aí tu tem 4 ondas estacionárias dentro da mesma corda.
Professor, mas o que faz com que o formato fique diferente? Tudo isso é o que eu vou explicar agora para vocês, tá? Vamos entender o seguinte, eu vou fazer aqui no cantinho mais ou menos o desenho que vocês têm aí, tá? Então, o que acontece? Nós temos ali uma corda, tá? E essa corda, ela tá presa dentro de um lugar, tá amarrada, né? E digamos que eu tenha uma máquina que comece a vibrar essa corda, tá? O detalhe é que o comprimento deste lugar onde a corda tá, ele tem sempre o mesmo valor L. Só que, por exemplo, quando eu boto a corda na primeira situação, a onda estacionária que é formado por essa corda, ela tem este desenho, beleza? Lembra que eu falei para vocês que geralmente nos livros e na prova eles vão desenhar a onda estacionária assim, dando a ideia de que ela está indo para cima e para baixo vibrando. Detalhe, imagina que tu pegou uma corda e tu começou a fazer assim com a corda, como se estivesse trilhando para alguém pular. Seria mais ou menos a ideia, só que ao invés de dar a volta assim, tu está movimentando assim a corda. Tu está vibrando a tua mão de uma maneira que ela fique nessa configuração. O que são as outras figuras que vocês têm aí? As outras figuras, tu tem a mesma corda, no mesmo lugar, só que agora ela está vibrando com uma frequência diferente. Então agora o que acontece? O meio seria mais ou menos aqui. Agora o que acontece? Tu mudou a forma de vibração e aí quando tu começa a movimentar a tua mão, tu cria um outro padrão de vibração nessa corda. Este outro padrão de vibração ele forma esse desenho, com mais ventres e com mais nós. Professor, mas por que mudou? Mudou porque tu aumentou a frequência. Ah, agora eu começo a entender, porque olha só, a frequência ela tem uma relação inversa com o comprimento. Como assim? Lembra que a velocidade de uma onda, ela depende do meio. Como a gente está analisando o mesmo meio, ou seja, é a mesma corda. Cada vez que eu aumento a frequência, eu vou observar uma diminuição do comprimento de onda, uma diminuição proporcional. Então tu vai observar que à medida que tu vai aumentando a frequência, o número de gomos vai aparecendo porque é como se a onda estivesse diminuindo dentro dessa corda. A corda é a mesma, mas o comprimento está ficando menor. Olha só, agora se eu pego e aumento mais ainda a frequência desse esquema, o que eu vou observar aumentando mais ainda a frequência? Eu vou observar que nós temos um padrão de basicamente agora 3 gomos, né? Como assim, professor? Eu vou ter um padrão de vibração onde a minha corda ela vai apresentar 3 ventres e 4 nodos. Não ficou tão bonito quanto eu esperava, né? Mas 3 ventres e 4 nodos. Professor, por que ficou 3 ventres? Porque eu aumentei ainda mais a frequência e diminuí ainda mais o comprimento, tá? E o último caso que vocês têm aí no desenho de vocês é justamente um caso onde a frequência é maior ainda. E agora, deixa eu desenhar aqui. Vocês percebam que o meu padrão de ondas, ele vai ficando cada vez menor. Agora os gominhos, ó, estão bem menores e, consequentemente, eu tenho uma onda menor ali dentro. Essa onda menor representa que tu teve um aumento de frequência. Então a primeira coisa que tu vai anotar, tá? A primeira coisa que tu vai anotar dentro desse desenho é que na onda estacionária, à medida que eu vou aumentando a frequência, eu vou tendo uma diminuição do padrão de comprimento de onda. Ou seja, aqui em cima eu tenho a menor frequência e aqui embaixo eu tenho a maior frequência, tá? A frequência ela está aumentando
nesse sentido, porque, consequentemente, eu estou observando uma diminuição do comprimento de onda. Tá? A primeira coisa é isso. Se tu parar para pensar, quem mexe, por exemplo, com um instrumento musical, um violão, ele tem essa ideia, né? O que acontece? À medida que tu vai mudando as casas do violão, é como se tu estivesse diminuindo o comprimento de onda, aumentando a frequência. Onde é que eu tenho as notas mais agudas no violão? Mais próximo lá do fim, né? Mais próximo do corpo do violão. Por quê? Porque quanto mais próximo do fim das trastes, menos corda eu tenho para vibrar, ou seja, um comprimento menor, uma frequência mais alta e um som mais agudo. Olha só a aula de acústica, né? Fazendo presença aí pra gente. Beleza? Bom, agora vamos entender a parte geométrica. O que eu disse para vocês? Eu disse que a cada dois nós que eu tiver, eu tenho meio comprimento de onda. Então, por exemplo, se tu analisar a situação de cima, essa primeira aqui, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que dentro dessa situação, o comprimento de onda, ele equivale, aliás, o comprimento da corda, ele equivale a meio comprimento de onda, certo? Por quê, professor? Porque, ó, eu tenho somente dois nós, eu tenho somente meio gomo, só um gomo, né? E somente um gomo, eu acabo tendo meio comprimento de onda. Olhando isso aqui, eu posso reescrever isso em função do comprimento. Ou seja, passa esse 2 para cá e a gente pode dizer que o comprimento de onda, ele equivale a 2 vezes o comprimento dessa corda, né? Porque eu só tenho meio comprimento de onda. Para eu ter um comprimento inteiro, eu precisaria de 2 vezes o tamanho dessa corda com essa frequência. Tá, fechou. Agora olhando a situação de baixo. Olhando a situação de baixo, né, o que eu posso observar? Eu posso observar que eu tenho exatamente 2 gomos. Ó. Eu tenho um nó aqui, isso aqui representaria meio comprimento de onda, e eu tenho outro nó aqui, ó, mais meio comprimento de onda. Ou seja, dentro dessa situação toda, eu consigo ter um comprimento inteiro. Ah, legal. Então, o que eu posso dizer nessa situação? Bom, nessa situação aqui, eu posso dizer que a corda, ela tem exatamente o tamanho de um comprimento de onda. Ah, eu aumentei a frequência, fiz a onda ficar menor e agora ela cabe dentro da corda, certo? Ou seja, se eu fosse escrever isso em termos de comprimento, o comprimento equivale ao tamanho da corda. Dá na mesma, né? Eles são contrários, ali as relações acabam dando na mesma. Mas se a corda, por exemplo, só para a gente entender, se a corda tiver 12 metros, então aqui, nesse caso, o comprimento vale 24. Nesse caso, o comprimento vale 12. Se eu aumentar mais ainda a frequência, o que eu observo? Eu observo um padrão maior de nós e de ventres. Agora eu tenho meio comprimento aqui, meio comprimento aqui e meio comprimento aqui. Ou seja, agora essa corda, ela tem um comprimento, lembra, né? O comprimento é o tamanho de uma oscilação, ó. Aqui eu tenho uma oscilação completa. Aqui eu tenho uma oscilação completa mais meia oscilação. Ah, legal. O que eu posso dizer aí nesse caso, então? Tá? Para eu ter um comprimento de onda, eu preciso, então, nesse caso, não é de toda a corda. Um comprimento de onda, eu preciso de 2 metades. Então, nesse caso, para eu ter o comprimento de onda, eu precisaria ter o quê? Eu precisaria ter só 2 dos 3 pedaços da corda. Como é que escreve isso na matemática? Que, neste caso, tá? Neste caso, o comprimento de onda, ele equivale a 2 dos 3 pedaços da corda, né? 2/3 da corda. Ou seja, escrevendo isso de uma outra forma, né? Em relação ao comprimento de onda, em relação ao comprimento da corda, o tamanho da corda, ele equivale a 3 meios do comprimento de onda, né?
O que é 3 meios aqui? 3 meios é 1,5, 1,5. Ó, o comprimento da corda eu tenho 1,5, um comprimento e meio. Tu percebe que a análise pode ser feita tanto do comprimento para o comprimento de onda, quanto do comprimento de onda para o comprimento da corda. A jogada é sempre essa. Se a gente botasse em forma numérica, né? Digamos que a corda tenha 12 metros. Então, nesse caso aqui, ela vai ter 2/3 como comprimento de onda. O que é 2/3 de 12? 2/3 de 12 é 8. Então, eu precisaria de 8 metros para ter o comprimento de onda. E assim sucessivamente. Este último caso aqui, a gente tem o seguinte, ó. Aqui temos meio comprimento de onda. Aqui, mais meio comprimento de onda. Ou seja, essa parte eu já tenho um comprimento inteiro. Beleza? Aqui eu tenho mais um comprimento, então, porque é meio mais meio. O que eu posso tirar daí, então, professor? Bom, eu posso dizer que nesta corda, agora, com mais frequência, eu vou possuir agora 2 comprimentos inteiros. Porque eu tenho 4 metades, né? 4 metades equivalem a 2 pedaços inteiros. Se eu escrevesse isso em termos de comprimento de onda, o que acontece? O comprimento de onda, ele equivale à metade da corda. Como assim a metade da corda? Bom, se a corda tem 12 metros, eu só preciso de metade, ó, para ter um comprimento inteiro. Metade de 12 é 6. Só precisaria de metade. Fechou? Fiz uma análise dos 4 primeiros harmônicos que a gente chama, né? O que acontece? Para cada frequência dessa situação, eu tenho um harmônico. Então, por exemplo, nessa primeira situação eu teria a frequência do primeiro harmônico. Tá? Primeiro harmônico, botei 0 aqui, primeiro. Para essa segunda eu teria a frequência do segundo harmônico. Para essa terceira eu teria a frequência do terceiro, do quarto e assim sucessivamente. Beleza? Para simplificar a tua vida, para te não precisar fazer toda essa análise aqui que eu fiz, tem uma fórmula que tu pode decorar que é mais fácil. Que é o quê? Bom, seguindo essa linha de raciocínio aqui então, o que a gente pode dizer no geral? A gente pode dizer que o comprimento da corda que eu estiver analisando, ele equivale a N vezes o comprimento sobre 2. Professor, da onde que sai esse N comprimento sobre 2? O que a gente tem que observar? Para cada harmônico, a gente observou que a gente sempre vai analisar meios comprimentos de onda. Então, quando a gente tem essa situação, o N é 1, porque eu tenho um meio comprimento. Para essa situação, o N é 2, porque eu tenho 2 meios comprimentos. Para essa situação, o N é 3, porque eu tenho 3 meios comprimentos. E assim vai indo. Então, para cada meio comprimento que eu tiver, ou seja, para cada barriguinha, para cada gominho, eu tenho um N para contar. Pensa, quando o N é 1, fica comprimento sobre 2. Quando o N é 2, 2 com 2 se corta, fica só o comprimento. Quando o N é 3, 3 sobre 2. Quando o N é 4, 4 dividido por 2 sobra 2. Então assim vai indo, fica muito mais fácil, tá? Não esquece que eu posso fazer o quê? Eu posso relacionar o comprimento de onda, com a equação da velocidade da onda. Então vão ter muitas questões que vão pedir para vocês, por exemplo, através de um desenho de uma onda estacionária, vão pedir para vocês encontrarem, por exemplo, a frequência do harmônico, a frequência de oscilação. O que tu vai fazer? Tu acha o comprimento através da parte geométrica com essa equação, porque a questão vai te dar o comprimento da corda. Tu acha o comprimento de onda e depois tu joga aqui. Sabendo a velocidade, tu consegue achar a frequência. Então tu vai fazendo sempre essas jogadinhas, certo? Gurizada, o mais importante então é tu saber essa fórmula e tu saber usar isso aqui. Lembrando que o L, o que é o L? É o comprimento da corda. E o que é esse N? Esse N é o número
de meios comprimentos de onda, tá? Vou botar assim, vou escrever isso, né? Meios comprimentos de onda. Entre parênteses eu boto aqui, ó. Então, o número de metades é só contar os gominhos, né? Só contar as barriguinhas, os ventres que a gente tem ali. Certo, pessoal? Bom, então, era isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham absorvido bem essa parte. Basicamente, essa equação ela vai te ajudar muito em várias questões analíticas, certo? Até a nossa próxima aula, onde a gente vai falar mais um pouquinho aí sobre ondas estacionárias. Beijo para vocês, bons estudos e tchau, tchau!